para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar de uma Sports Tech portuguesa. Fique connosco, é já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. A Sports Tech portuguesa Futebol ISM reforçou a parceria com o Sevilha no sentido de melhorar a gestão desportiva e também o rendimento da equipa. Em que medida é que estas plataformas podem ajudar a ganhar jogos e a conquistar um maior valor em patrocínios? Damos as boas-vindas para esta edição a José Forjás, é Head of Business Development no Futebol ISM. Muito obrigado, José, pela presença neste Jogo Económico. As Sports Techs são um tema recorrente neste Jogo Económico, é de facto um aspecto da gestão do futebol que nos verdadeiramente interessa, tendo em conta toda a sua capacidade de gerir os clubes de futebol e não só. Esta foi uma plataforma que nasceu em 2011, nasce na Academia de Alcochete e, entretanto, teve aqui uma evolução muito rápida nestes praticamente 11 anos de existência. José, gostaria que me contasse um bocadinho a história desta plataforma, como é que se desenvolveu e de que forma é que os clubes encontram nesta base, de facto, uma vantagem organizacional. Claro, antes de mais, muito obrigado pelo convite. O ISM nasceu em 2011, como disse bem. Na altura, o Pedro Milhomens, que era diretor da academia, queria ter um sistema no qual toda a gente trabalhasse. Porque o que é que acontece muitas vezes nos clubes de futebol? Todos os departamentos trabalham por si só, com os seus Excels, com os seus PowerPoints, com os seus Words, etc. E a informação não cruza. Ou seja, o próprio médico está a fazer o seu trabalho, mas depois o treinador tem que andar a ligar, depois existe uma mudança na lesão do jogador e o treinador não é avisado e depois isto cria muita entropia e problemas de comunicação. O objetivo era mesmo este, era centralizar a informação toda no mesmo sítio para que a informação certa chegasse à pessoa certa no momento certo. Nós tivemos mais ou menos 6, 7 anos a desenvolver a plataforma à medida para o Sporting. Em 2017 existe o spin-off, ou seja, o projeto acabou com o Sporting, mas nós ficámos com o produto para poder vender a outros clubes. Tivemos, obviamente, a perceber um bocadinho do mercado. Para dar algum enquadramento, nós fazemos parte de uma consultora de tecnologia chamada HP2IT, que é uma consultora especializada em outsourcing, que ainda não tinha nenhum produto. Este foi o primeiro produto da empresa e por isso tivemos, obviamente, que conhecer um bocadinho melhor o mercado. Fomos à Inglaterra, tivemos vários pré-projetos, pré-propostas. E depois, a partir de 2018-19, foi quando começámos de facto a fechar os primeiros clientes, com uma academia do Barcelona na Nigéria. Depois fechámos o Atlético Mineiro em princípio de 19 e, claro, o maior cliente que temos e que neste momento tivemos a parceria renovada é o Sevilha, com quem trabalhamos já desde abril de 2019. O Sevilha foi ótimo por várias razões, não só por ser um grande clube, mas também porque o próprio Sevilha ajudou-nos a nós a fazer crescer a plataforma. Certo. Nós temos uma plataforma muito moldada apenas a uma realidade, a realidade de Alcochete, que por mais que seja um excelente exemplo, todos os clubes funcionam e trabalham de maneiras diferentes. Por isso nós precisávamos também de adaptar o próprio sistema a outro tipo de realidades e a partir daí continuamos a fechar mais clientes, obviamente, com o Guimarães também, com o Estoril. Claro, veio o Covid, obviamente que a primeira coisa que os clubes vão cortar é neste tipo de investimentos, por isso foi ali um ano e meio bastante complicado. Sorte a nossa de fazermos parte de uma empresa muito estável e grande que nos permitiu não termos que fechar ou uma coisa do género. E até aproveitar esse tempo para aperfeiçoar algumas ferramentas. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Aproveitar o tempo para desenvolver bastante melhor muita coisa que já tínhamos em pipeline dos nossos clientes na altura. E 2021 foi também um ano muito interessante, onde, para além dos clientes novos, abrimos o mercado italiano com o Veneza, na altura na primeira divisão, o mercado francês também, temos uma academia do Edmilson de Moraes no Brasil, a parceria com a USL nos Estados Unidos também desenvolveu-se muito melhor em 2021. 2022 era o ano no final de 2021, princípio de 2022, também começámos a pensar não só em fechar mais clientes, mas também no futuro da própria empresa. Ou seja, nós temos
Para vos explicar mais ou menos, nós temos o produto mãe, que é o Futebol ISM, que é direcionado à gestão de clubes de futebol, mas nós percebemos que de facto o processo de venda é duro, demora tempo, é preciso convencer muita gente dentro do clube, as direções estão sempre a mudar e por isso nós percebemos que nós temos todos os departamentos dentro do clube e decidimos lançar o Coach ISM, que em vez de ser um B2B diretamente para os clubes, passa a ser um B2C só para treinadores e quando eu digo coach, o objetivo no futuro é obviamente depois criar um Scout ISM, um Medic ISM, um Nutrition ISM, um Psychological ISM, para que quem trabalha individualmente possa subscrever diretamente ao Coach ISM, mas se esta pessoa, se este treinador depois for para um clube que tenha futebol ISM, possa levar diretamente a informação e vice-versa, ou seja, se ele trabalha num clube e depois quiser sair, também pode subscrever a este B2C. O objetivo, depois também no futuro, nós queremos criar assim a nossa marca-mãe, que se chamará ISM Sports, que terá de facto o futebol ISM, o coach ISM com todos os B2Cs e temos um projeto em paralelo que já não é direcionado ao futebol, que é o Sports ISM, com o Comitê Olímpico Português, já trabalhamos com eles mais ou menos há 2 anos, ainda estamos a aperfeiçoar as últimas coisas, foi preciso fazer algumas mudanças de facto, que é um projeto muito interessante, mais direcionado ao desporto individual, a acompanhar os atletas individualmente. Posso dar aqui o exemplo do Diogo Ribeiro, que ainda no outro dia fui perguntar se tinha lá os dados dele dentro do sistema e tinha lá os dados dele dentro do sistema, foi interessante ver, como também o nosso objetivo também é partir para outros desportos, mais no futuro, ainda não para já, mas assim, muito resumidamente, é mais ou menos este o nosso processo. Fechámos agora também um clube nos Emirados, o Al Ain, que também nos permite também poder crescer para outros e ter outro tipo de capacidade de investimento. E assim, resumidamente, em 2 minutos, é mais Muito ou menos bem. esta a nossa evolução. José, eu não vou fazer nenhuma pergunta ao Nuno. O Nuno já me deu aqui sinal de que gostaria de Eu por avançar. acaso estava, peço desculpa, eu estava a Claro. ouvi-lo falar, assim, ainda vai acontecer o caso de os clubes começarem a incluir nos contratos que os treinadores não podem levantar e levar consigo os dados recolhidos durante o exercício daquele trabalho ao longo. Não sei se tem Claro. já noção dessa realidade, se isso já aconteceu, porque de facto é uma coisa que é um grande material que ali está, que depois que é recolhido num determinado clube e é levado para benefício do outro. Esse é um dos grandes problemas e é por isso que muitos clubes também querem contratar este tipo de sistemas como o Futebol ISM, é exatamente por isso que é, na realidade, o trabalho de qualquer membro do clube, enquanto é trabalhador do clube, é propriedade intelectual do clube. E o que acontece é que todos os treinadores, todos os scouts, posso dar um exemplo de um treinador de um clube bastante conhecido, não vou aqui dar o nome, mas que durante 2 anos esteve a aproveitar os recursos do clube também para fazer uma análise dos árbitros todos da Primeira Liga Portuguesa e da Segunda Liga Portuguesa, regularmente fazia toda a análise, no final de 2 anos vai embora do clube e toda essa análise que poderia muito bem servir para os próximos treinadores que chegassem, perceber se é daqueles treinadores que dá mais cartões amarelos logo no princípio do jogo, se é mais leve, como é que ele é com fora de jogo, com penaltis, etc. E levou essa informação toda com ele, que é obviamente sempre depois a propriedade intelectual é de facto dos clubes. Quando eu digo o treinador sair do clube e levar a informação com ele, não é obrigatoriamente levar os jogadores dele, a informação dos jogadores dele, é levar algum tipo, por exemplo, levar os esquemas de treino que ele próprio produziu, que ficariam, por exemplo, métricas, clube, exatamente, mas que ele também tem direito a levar alguma das coisas dele. Era mais nessa ótica que estava a falar. Portanto, se eu bem percebi, o Futebol ISM é uma espécie de pacote completo que depois pode haver plugins do coach, do scout, etc., que pode ser agrupado mas existe um pacote global que pode ser vendido diretamente a um clube Sim, esse é o nosso produto-mãe, exatamente. Claro. O nosso produto-mãe é o Futebol ISM, é direcionado aos clubes. Normalmente oferecemos 3 pacotes, porque obviamente um clube não vai começar a usar os módulos todos, não é? Logo no princípio, começa com normalmente a área técnica e o scouting, depois começa a trabalhar um bocadinho mais na parte médica, nutricional e de performance, para depois passar para a parte legal, dos contratos, das instalações, etc. Normalmente costuma ser mais ou menos esse processo. O Coach ISM, eles ainda estão um bocado separados ainda hoje em dia. O Coach ISM, nós tivemos alguns problemas no princípio, o ano passado, agora vamos voltar a fazer o lançamento nos próximos meses, para o princípio de 2023. Ainda é um bocadinho separado, mas o objetivo final é exatamente que possa ser um para o treinador, o outro para o clube, mas que eles possam estar de certa forma interligados e que se possam conectar um ao outro.
Jorge, quero introduzir também nesta discussão. Eu estava há pouco a ouvir o José a falar e a dizer que com a pandemia surgiram algumas dificuldades, alguns clubes que de certa forma deram alguns passos atrás naquilo que é a aposta numa plataforma deste género. O que eu te pergunto é se os clubes não consideram que é importante uma plataforma, seja a Futebol ISM ou outra plataforma qualquer, não consideram importante uma plataforma destas para conseguir agregar toda a informação e organizar melhor toda a informação que diz respeito à gestão de um plantel e de um clube. O que é importante no meio disto tudo? Boa tarde, antes de mais cumprimentar o José. Obviamente que este tipo de aplicações, e de resto temos recebido aqui no jogo económico várias empresas que estão vocacionadas para softwares ligados à gestão desportiva, seja ela em que modalidade for, e obviamente são dados sempre muito importantes. E de resto aproveitava para questionar o José sobre a questão da prevenção de lesões e a questão nutricional, como é que são feitas essas métricas através do futebol ISM. Aproveitando também para questionar qual é que é a principal diferença, ou seja, do ponto de vista do utilizador para o coach ISM, que vocês pretendem obviamente também apostar nesse mercado mais B2C, quais é que serão as ferramentas que um treinador poderá ter à partida? Porque obviamente hoje existem já várias aplicações e vários softwares e que grande parte dos treinadores hoje obrigatoriamente têm que usar, independentemente do escalão, até para padronizar o treino, para a organização do treino, para ter alguns dados até sobre o comportamento dos jogadores em treino, e todo esse tipo de informação é muito útil para a preparação de cada microciclo semanal. Por outro lado, questionar como é que o futebol ISM consegue estabelecer entre o departamento médico e o departamento técnico, ou seja, entre a equipa técnica e o departamento médico, a monitorização das lesões dos jogadores, porque isso é sempre um dado muito relevante, embora, segundo percebo, o futebol ISM acaba por ser muito abrangente, mas este é um dado, por vezes, onde há mais falhas de comunicação, às vezes até entre a equipa técnica e o próprio departamento médico, e como é que os próprios treinadores podem ir fazendo o acompanhamento do estado da lesão de cada atleta, sem ter que, obviamente, ser à moda antiga e pegar no telefone e falar com o médico e ter essa informação disponível. Por fim, questionar só sobre a questão do futsal. Tem este software para o futebol. O futsal é claramente uma modalidade que tem vindo a crescer muito, muito em Portugal. Somos campeões do mundo e bicampeões da Europa. E em que medida é que o futsal poderá ser um mercado atrativo para a vossa empresa? Várias perguntas, então vamos começar pelo fim. O futsal tem um problema, não tem dinheiro. Por isso, se o futebol já tem pouco, o futsal ainda tem menos. Por isso, obviamente, estar a investir numa coisa destas é sempre um bocadinho mais complicado. Mas temos já o nosso primeiro projeto do clube de futsal, o ADC Ladoeiro, ACD Ladoeiro, confundo sempre a ADC e a ACD, da segunda divisão, que aliás eles foram campeões da segunda divisão, não puderam subir por questões Administrativas, não é? administrativas, exatamente. De resto, até subiu o Torrense, a memória não me falha. Exatamente, e nós começámos a trabalhar com eles, foi mesmo este ano, porque devido a nossa empresa tem algumas coisas de projetos mais sociais também, e juntaram-se os eixos e começámos a trabalhar agora com eles. Tem que haver algumas pequenas alterações ali na parte da área técnica, mas no geral é tudo muito parecido, por isso vamos ver como é que corre este primeiro ano, vamos tentar perceber também as verdadeiras diferenças de um para o outro, e claro, é obviamente um mercado que nos interessará seguir no futuro. Mudando agora para a pergunta começando agora na parte do coach ESM, dos treinadores, e que existem outros sistemas. É verdade, existem vários outros sistemas. Aliás, é o que existe mais. Hoje em dia são sistemas para treinadores, desde o dossiê de treinador, o Coach ID, há vários deles. A nossa diferenciação vai por
alguns pontos. O primeiro deles, a aplicação do jogador, não é? E do treinador, que muitos dos outros competidores, alguns têm, outros não têm, que é o próprio jogador poder anunciar o seu bem-estar, poder receber as mensagens diretamente dentro da aplicação, poder ter os seus planos de treino, poder observar, se calhar ter um conselho direto do treinador para ele próprio, com um vídeo ou alguma coisa diretamente dentro da aplicação. A aplicação ainda não existe neste momento, mas nós vamos lançar quando a aplicação também de facto já estiver pronta, porque acreditamos que é uma coisa muito importante. Segundo, é a parte também das bases de dados, não é? Porque muitos destes sistemas o treinador chega e tem um sistema virgem e vazio. Neste momento também é o que nós temos. O nosso grande objetivo é termos uma conexão e integração direta com um provedor estatístico para que qualquer treinador chegue e automaticamente tenha logo, estamos obviamente a falar de primeiras e segundas divisões neste caso, não posso, é difícil um provedor estatístico fornecer-me a listagem de todos os jogadores da primeira distrital de Lisboa, por exemplo. Mas, no seu geral, conseguir ter uma base de dados automática com a calendarização, com os resultados, pelo menos, para os treinadores poderem subscrever esse tipo de informação. Depois, ter também os relatórios de scouting, que é um extra, dentro do Coach SM, que também está lá dentro. E por fim, obviamente, a tal possibilidade de entrar no ecossistema ISM, não é? Ou seja, a partir do momento em que estás dentro do ecossistema, depois, a partir do momento em que vais para um clube que tenha futebol ISM, já estás completamente habituado à maneira de como é que o sistema funciona, como é que aquilo parte, e isso fica logo tudo muito mais fácil, porque o nosso objetivo é exatamente esse, é crescer a um certo ponto que o ecossistema ISM já seja mais fácil para toda a gente. Zé, Já agora, José. Ok, Claro. está bem. Eu tinha aqui uma dúvida que me surgiu, mas eu já vou a ela, está bem? Eu queria só deixar aqui também uma questão, até porque o José falou da questão do período da pandemia, mas eu queria reportar sobretudo ao período do confinamento. E no que diz respeito aos atletas que estavam nos quadros dos clubes que já eram vossos parceiros nessa altura, como é que foi possível fazer, se isto aconteceu, monitorizar a questão dos treinos individualizados e os planos de treino individualizados naquele período de confinamento para os atletas dos clubes que eram vossos parceiros? Vou ser honesto, foi exatamente na pandemia que nós aproveitámos para desenvolver muito dessa vertente. Nós tínhamos isso bem feito, mas não era... Estava um bocado complicado em alguns sítios, não era tão user-friendly, digamos assim, e aproveitámos exatamente a pandemia para qualquer, por exemplo, o Estoril, que fazia, por exemplo, para o Sub-19, Sub-17, etc., que lançavam os planos de treino, nós aproveitámos muito com eles também para perceber o que é que cada cliente... Uma vantagem é que nós usamos, entre aspas, os nossos clientes para todos poderem beneficiar uns dos outros, no sentido em que, ok, este diz-me isto, são coisas ligadas uma à outra, podemos fazer desta maneira e assim vão os dois ficar contentes e todos os outros também ficam contentes. E foi muito aí que nós conseguimos desenvolver muito mais isso, dos planos de treinos individualizados, com as fotografias, com as próprias respostas dos jogadores à percepção do esforço no pós-treino, etc, etc. Era precisamente esse o ponto, Zé, que eu gostava de focar, que é o seguinte: no vosso modelo de negócio não existe aparentemente um constrangimento que é, ao ter o Sevilha como parceiro, não existe o risco dos clubes que são diretos adversários e rivais do Sevilha, Real Madrid, o Betis, o Atlético, não quererem, por uma desconfiança natural, não quererem ser parceiros do futebol ISM, porque vocês já estão a trabalhar diretamente com o Sevilha. Se vocês estivessem a trabalhar com o Sporting, o Benfica não iria dizer, estes tipos estão ligados ao Sporting, ou ao Futebol Clube do Porto, ou por aí adiante. Isso não é um constrangimento para o vosso modelo de negócio? É um bocado e há um bocadinho eu não posso ter o Betis como cliente. Ou seja, começando, por exemplo, não vou ter, não tenho nada escrito que não possa ter. Mas mesmo a nível de relações, a nível de segurança, nós, lá está, mais uma vez temos também esta sorte de fazermos parte de uma empresa que o nosso grupo, se formos olhar para o grupo grande, somos 6.000 pessoas na Europa, a sede é em Paris, estamos a falar de uma empresa mesmo já bem baseada a nível europeu, e por isso a nível de segurança não me preocupa muito, os nossos clientes não ficam muito preocupados com essa vertente. Ninguém está imune, não é? Ninguém está imune. Mas ninguém está imune. Temos cláusulas, obviamente, claro, para se alguma fuga de informação, 5 milhões, 10 milhões, o que seja. Certo, mas é uma autorregulação, ou seja, não existe uma entidade a regular-vos exteriormente
a certificar que vocês não fazem isso. É uma autorregulação imposta do próprio clube. Exato, exatamente. Claro, os clubes constrangimentos de processo em tribunal. Os clubes podem bloquear os nossos acessos. Claro. A primeira coisa que nós dizemos é: se vocês não quiserem que nós tenhamos, nós não temos. Pois, obviamente, quando eles nos pedem ajuda, nós temos que lá ir. Eu, por exemplo, normalmente eu costumo ter acesso logo no princípio, porque eu estou muito presente na fase do onboarding, ou seja, no princípio dos projetos todos. Depois, quando aquilo entra já em velocidade de cruzeiro, eu meto-me de lado e já nem tenho acesso aos próprios sistemas dos clientes. Mas sim, esta vertente da segurança e dos próprios outros clubes, mas mais uma vez, foi o Sevilha referenciou-nos ao Elche e ao Almeria, 2 clubes de primeira divisão espanhola e com quem tem algumas boas relações. Uma coisa é uma rivalidade tão grande como a Betis, outra coisa é fazer parte da mesma liga, porque eles sabem que nós na realidade vamos ajudar os clubes a melhorarem os seus processos e eles têm interesse também, são clubes parceiros e clubes amigos muitas vezes, e por isso acaba por também ser bom muitas vezes este tipo de referência. Foi a grande vantagem agora, lá está, nós trabalhamos com o Sevilha há 3 anos, vocês agora só estão a ouvir falar disso agora porque a nível de acordo comercial só nesta renovação é que conseguimos fechar um acordo comercial que nos permite poder falar sobre eles e eles próprios também nos poderem referenciar e etc. E é com essa nota interessantíssima que terminamos a segunda parte do Jogo Económico. Muito obrigado, José Forjás, pela presença neste programa. Contamos com a sua presença numa próxima oportunidade para falar destes temas das esportes.